Volta, eu tive que dar um tempo, porque eu salvei o vídeo e acabei respondendo um negócio aqui. Mas voltei de volta, gente, aqui pro nosso videozinho da tarde. Nem sei, da tarde, da manhã, agora é horário do meio-dia, é tudo misturado. E eu abri, como eu perdi a minha outra Bíblia, que eu falei pra vocês que eu perdi a minha outra, eu tô muito triste, mas eu gostava muito dela. Eu acredito que quem ficou com ela provavelmente deve estar lendo ela, obviamente, e provavelmente vai pagar o voto que tava lá dentro também. Mas eu já vou pegar o meu outro da igreja para substituir o outro, eu creio que será uma bênção pra vida de pessoas. Não sei se você já fez isso, não sei se vocês já tiveram esse tipo de coisa, assim, de estar na igreja e de repente perder sua Bíblia, perder sua bolsa, perder seu casaco. Eu faço muito isso, então eu tô muito acostumada. Chorei, e depois passou, obviamente. Mas essa aqui eu tenho outras Bíblias, óbvio. Eu tenho essa aqui que eu adoro, que é a minha linda Bíblia de Estudos da Mulher, eu adoro muito ela. Eu não sei se eu já mostrei ela aqui no canal em algum momento, mas eu não me lembro. Mas é a que eu mais gosto, assim, eu sempre deixo ela junto do lado da minha cama, no meu bidê. E aí eu tava lendo a palavra do Senhor Jesus, ele me deu Neemias. E quando eu abro Neemias, eu já sei o que Deus está dizendo pra mim. Porque Neemias, quando você abre Neemias, você já sabe. A vitória já está chegando. Porque Neemias fala de que Neemias era um cara que eu adoro, Neemias. Se tem um livro da Bíblia Sagrada que eu adoro, é a história de Neemias. Esse cara é um cara que eu sou admirada, eu admiro muito a vida de Neemias. E o meu pastor, onde eu congrego, na igreja onde eu congrego, ele também é um homem que ele colocou todo o projeto da construção da igreja dele em cima da palavra de Neemias. Porque Neemias fala disso, fala de projeto, fala de construção, de um homem que foi visionário além do seu tempo. E na história diz que Neemias ele era copeiro do rei, para todo mundo que sabe da história, você que é cristão e lê, você sabe que Neemias era copeiro do rei. Como copeiro do rei, ele tinha acesso direto ao rei. Ele servia o melhor vinho pro rei e ele era aquele que provava o vinho. Então, se o vinho tivesse envenenado, com certeza Neemias morreria pelo rei. Porque o trabalho de um copeiro era isso, ser copeiro do rei, cooperar para o rei, diretamente dirigido ao rei. Mas todo mundo sabe que na história, quando Neemias soube que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, a sua cidade natal, ela tinha sido devastada, destruída e queimada, ele ficou muito chateado. Não só chateado, mas revoltado. Mas Deus o encheu de graça, de força, de foco e de fé e fez com que ele fosse até o rei e pedisse permissão para ir até a cidade, para ver o estado em que ficou Jerusalém, o estado em que ficou a cidade natal dele. E a gente sabe que na história, além de ele ir, o rei deu a ele, ofereceu a ele todo o recurso necessário, todo o material preciso, toda a construção necessária que ele precisasse para erguer todos os muros de Jerusalém. E nós sabemos que essa história é uma história tão linda, porque ele levou com ele tanta coisa, tantas pessoas foram com ele, acreditaram junto, viveram com ele. E não é muito diferente da gente, de você que está aqui assistindo meu canal e das pessoas que são intercessoras e oram comigo, para que esse projeto cresça, para que esse ministério se estique, para que ele cresça. E eu esperei tanto tempo esse momento e não abri ainda Neemias. E eu estava desde o ano passado retrasado, pensando e falando com Deus, Pai, por que o Senhor não me dá Neemias? Por que você não me dá a resposta? E eu fiquei pagando preço, fiquei orando, e abria Jeremias, e abria Isaías, e abria Ezequiel, e Daniel, e tantos livros, e não abria Neemias. E eu dizia, meu Deus, então esse projeto, esse ministério não é teu, isso não é de Deus. Porque eu queria uma resposta justamente de Neemias, fiquei pagando preço, fiquei orando, até que hoje, justamente hoje, dia 16 de janeiro de 2019, o Espírito Santo me deu Neemias. Eu estou muito feliz, eu estou radiante por abrir a palavra, porque essa palavra é uma palavra tão maravilhosa, uma palavra que é um estudo tão grande, tão profundo, tão lindo. Toda a meta, todo o esforço, toda a maneira posicionadora espiritual e física com que esse homem se colocou na presença de Deus, sem temer os seus inimigos, sem temer a oposição. Ele não foi nenhum covarde, ele não teve medo das ameaças e nem das tiranias que os inimigos dele, os invejosos, estavam ali ao seu redor, querendo destruir todo o projeto maravilhoso que Deus tinha colocado nas mãos de Neemias. E hoje de manhã, quando eu estava no meu devocional lendo, buscando o relacionamento com Jesus Cristo, o relacionamento com o Espírito Santo, e falando com Deus desde madrugada, acordada, falando com o Espírito Santo, estudando e fazendo os meus estudos, eu perguntei para o Espírito Santo de Deus o que ele queria comigo, o que ele tinha para me dar, e ele me trouxe essa palavra para que eu pudesse repartir com vocês aqui do meu canal, para você que assiste. Que Deus abençoe a sua vida. Eu fico feliz de poder pegar o seu tempo, tomar o seu tempo e a sua atenção para pregar a palavra de Deus e anunciar o Evangelho de Cristo de uma maneira como eu fui chamada para anunciar. Para você que está aí me assistindo e você que ainda vai assistir também no meu canal. Se inscreva, ative o sininho, dá o like e vem comigo. A palavra que eu abri foi Neemias capítulo 6, onde fala que os inimigos conspiram contra e intimidam Neemias.
E aqui nessa história você vai ver que em determinado momento da caminhada de Neemias, quando ele estava ali construindo, quando ele estava ali como um homem encorajador, incentivando ao povo a construção, e o povo estava junto com ele unido, depois de toda a história ao redor e anterior, você vê ali um momento muito importante da história de Neemias, que foi quando Neemias descobriu que haviam pessoas que eram contra o projeto de construção de Jerusalém, que eram contra a construção da volta de Jerusalém, da volta da cidade, da volta da construção. E aqui você vai acompanhar comigo. Mas antes de você acompanhar essa parte do capítulo, eu gostaria de ler o capítulo anterior, porque eu sou dessas, que eu gosto de ler todo praticamente. José meu misericórdia. Mas eu sou assim, eu gosto. E como eu adoro a história de Neemias, Neemias é um livro que eu amo de verdade, entre todos os livros. Adoro Esdras, adoro Neemias, eu adoro muito a história de Esdras, porque ele era um registrador, ele era um cara que sabe que também tem outra história, que também tem a ver com Neemias, porque as histórias de Esdras e Neemias, em algumas determinadas bíblias, elas não têm separação, quase que é uma sequência de caminho, uma a outra. Mas sim, um livro é um e outro é outro. Esdras e Neemias, eles eram servos de Deus. Não sei se eles eram grandes amigos, mas eles eram servos de Deus. E Esdras, ele era um homem que ele tinha autoridade para estar com o livro, com os mandamentos na mão, e ele era um registrador que registrava a palavra do Senhor e anunciava. Ele tinha autoridade para pregar. E Neemias era o copeiro do rei. Esse livro, ele continua a história que começou com muitas esperanças no livro de Esdras, pois mostra o cumprimento da promessa que Deus fez de levar seu povo de volta à sua pátria. Mas essa parte da história teve início com más notícias. Quase 100 anos depois que o povo judeu começou a retornar a Jerusalém, e a reconstrução dos muros da cidade ainda não havia terminado. Então ela é a sequência da história, por isso que eu disse. Diante da oposição que vinha de fora e do desânimo no meio do próprio povo, Neemias combinou fé e ação de maneira bastante prática a fim de conseguir realizar um grande trabalho. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles, porque até isso teve que acontecer. Chegou a tal ponto que eles tiveram que levantar uma guarda de vigias e sentinelas e guardas de madrugada, à noite e de dia. Eles trabalhavam com a espada na mão, ao mesmo tempo que eles estavam ali cavando um buraco para promover ali um alicerce. Eles estavam do outro lado, provavelmente se fosse os dias de hoje, com uma 38 na cintura, por exemplo. Se o inimigo chegasse para matar, para atirar, porque a ordem era essa, a obra não podia parar, em hipótese alguma. Talvez você esteja agora vendo uma grande obra na sua vida, não sei o que você esteja fazendo, assim como eu, querendo construir a minha casa, e você aí, quem sabe, em alguma construção, em algum projeto, algo que lhe movimenta e lhe move. Eu quero dizer para você que você não vai fazer esse projeto simplesmente por fazer. Você vai fazer esse projeto como um investimento na sua vida, e se você tiver que matar para isso, você vai fazer. Ai, que horror, credo! Não matar literalmente, é claro, né? Você não vai pegar uma arma e dar um tiro na cabeça de alguém, pá, né? Depende, né? Se for legítima defesa, se você estiver se defendendo, tiver no trabalho, por exemplo, ali como um policial trabalhando, você está trabalhando. Então, é natural, você vai ter que exercer ali a força, com certeza. Se você for, por exemplo, um segurança, um vigilante, né? E você tem a ordem de estar ali segurando aquele estabelecimento, trazendo a segurança daquele estabelecimento, você vai estar naquele momento em ação. Mas eu quero levar para o mundo espiritual também isso. Não que isso também não seja colocado no mundo físico, obviamente, nós não podemos anular essa parte. Mas quando você lê Jeremias, quando você lê Neemias, você vai ler com essa noção. A obra, ela não para, e ela não pode parar. E esses homens, eles foram convocados, incumbidos de estar ali